Olá! A aula de hoje vai ser sobre adensamento. E para definir adensamento, nós vamos utilizar a definição de Martins de 2016, onde o adensamento é o processo de redução de volume ao longo do tempo de um solo saturado ocasionado pela saída de uma quantidade de água igual à redução do volume de vazios, como resultado da transferência gradual do excesso de poropressão gerado por um carregamento para a tensão efetiva. O que isso quer dizer? Quando nós temos um acréscimo de tensão, por exemplo, devido a uma sapata, ele sempre vai gerar excesso de poropressão, que por sua vez, gradualmente ao longo do tempo, vai transformar em tensão efetiva. Qual que é o problema? Em alguns tipos de solo, essa fase acontece muito rápido e por isso é desconsiderada, como por exemplo em areias. Mas em solos argilosos, esse tempo é um tempo considerável, que pode demorar até anos. Então, o estudo dessa transferência que é o estudo de adensamento. E para a gente continuar estudando o adensamento, nós precisamos definir a compressibilidade, que ainda segundo Martins de 2016, a compressão de um elemento de solo é a redução de volume referido a esse elemento relacionada à variação do estado de tensões efetivas a qual foi submetido, mas sem levar em consideração o tempo. Isso pode acontecer de forma estacionária ou quase estacionária. Em mecânica dos solos, a gente tem dois tipos de compressão, a edométrica e a hidrostática, que podem ser entendidas como a compressão edométrica, o solo sendo comprimido em uma única direção, ou seja, dentro de um anel rígido de aço, onde as deformações horizontais são nulas. A compressão hidrostática, que é um pouco mais complicado, é quando o solo é comprimido sob um estado de tensão efetiva em que as tensões principais são iguais entre si, ou seja, ele é comprimido de uma forma que σ1 vai ser igual a σ2, que vai ser igual a σ3. Certo? As deformações devido aos carregamentos verticais, elas podem acontecer rapidamente após a construção, ou elas podem se desenvolver lentamente após o carregamento. Então, como primeira tentativa de estimar a deformabilidade de um solo, a gente volta para o ensaio de compressão axial, muito utilizado em concreto, onde a gente comprime o corpo de prova e vê o quanto que ele deformou. A tensão dividido pela deformação vai gerar o módulo de elasticidade. Então, considerando o gráfico tensão-deformação uma reta, o que não é para solos, não é bastante curvilíneo, considerando uma reta, nós podemos traçar o módulo de elasticidade E, que para argilas varia conforme a consistência, sendo muito mole, média, rija, muito rija ou dura. Para areias, o módulo ele é bem maior, podendo variar também conforme a compacidade ou conforme o tipo de areia. Mas e o adensamento, que é o objeto principal? Porque o ensaio anterior, que é o de compressão uniaxial, ele não leva em consideração uma contenção lateral. E se vocês pensarem bem, o solo sempre possui uma contenção lateral, a não ser que a gente esteja falando de um caso de uma escavação, mas mesmo assim estaria sob um outro estado de tensões, que nós vamos estudar quando nós falarmos sobre ensaios triaxiais. Então, uma forma um pouco mais correta de entender um carregamento pode passar pelo ensaio de adensamento, onde, como nós mencionamos, nós colocamos uma amostra de solo dentro de um anel rígido de aço e nós aplicamos uma carga com duas pedras porosas, certo? Na fronteira,
para que o excesso de poropressão, ou seja, o excesso de pressão nos poros do solo, possa dissipar por essas pedras porosas. Nós temos à direita uma foto de um corpo de prova sendo moldado. E o ideal é que a amostragem aconteça no local onde a gente consegue, onde a gente quer estimar os parâmetros geotécnicos. Então, como que esse ensaio ele é feito? A gente pega o anel propriamente dito e a gente coloca na prensa. O carregamento ele geralmente começa na ordem de 3 kPa e aí nós vamos dobrando essa carga. A gente começa com 3,75, depois 6,25, depois 12,5, 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1.600. Alguns ensaios vão até 3.200 kPa. Mas nós sempre vamos dobrando. E há quanto tempo que dobra? Geralmente a gente dobra depois de 24 horas, o que leva a uma extensão de ensaio relativamente grande. Porque se a gente pensar, nós temos mais de 10 dias de ensaio para a gente conseguir entender um solo sob toda a sua completude. E o gráfico fica mais ou menos dessa forma. A linha azul é uma linha de uma amostra indeformada. Nota que ela tem uma curva na parte superior, certo? E o solo amolgado, ou seja, com a sua estrutura totalmente destruída, ela não possui essa curva. Essa informação ela se perde, certo? Então, o que acontece? O solo indeformado vai nos dar essa informação extra. Essa informação, essa curva, ela está relacionada com a história de tensões do solo. Toda a história daquele solo, a gente pode interpretar uma parte dela a partir dessa curva dos pontos azuis. Então, é muito importante nós termos uma amostra indeformada. Muito importante. E como que nós podemos entender o ensaio de adensamento? Existem os parâmetros ingleses, que são o coeficiente de compressibilidade, o coeficiente de variação volumétrica e o módulo de compressão ediométrica, que servem muito bem para a gente conseguir entender o ensaio de adensamento. Por outro lado, existem parâmetros que nós costumamos utilizar mais, que é o índice de compressão que acontece no trecho virgem, ou seja, nesse trecho onde está posterior àquela curva. O índice de recompressão, que se eu descarregar em termos de tensão e depois recarregar, nós temos esse índice de recompressão em azul, certo? E depois nós temos em verde o índice de descompressão, onde a gente coloca por essa linha. Note que o índice de recompressão e descompressão são muito parecidos. A gente consegue analisar até um critério de fadiga, dependendo do tipo de análise, através dessas cargas e recargas. A gente vai descarregando e recarregando, descarregando e recarregando. Então a gente consegue até avaliar uma degradação de um índice de deformabilidade. A partir dessas grandezas que nós estudamos aqui, nós conseguimos calcular recalques devido à sobrecarga de aterros. Porém, esse é um assunto que vai ficar para a próxima aula.